Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora da fala do ministro de Israel chamando o Lula de antissemita. Vamos ver aqui essa notícia porque aconteceu isso aí. Inclusive teve um post dele aqui no X que ficou bem assim expressivo, que tá todo mundo falando dele, e nós vamos mostrar isso aqui para vocês também. Amigos, quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição é muito importante. Muito obrigado a todos. Lembrando que o conteúdo aqui é de direita, liberal, libertário, conservador. Então vamos lá. A notícia é essa aqui, ó, da CNN. Ministro de Israel chama Lula de antissemita e apoiador do Hamas. Em publicação, a autoridade também relacionou o presidente ao supremo líder do Irã, Ali Khamenei. Vamos lá. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, fez uma publicação em português na rede social X nesta terça-feira 26, chamando o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de antissemita declarado e apoiador do Hamas, se referindo à saída do Brasil da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, no final do mês de julho. Agora que ele revelou sua verdadeira face como antissemita declarado e apoiador do Hamas, ao retirar o Brasil do organismo internacional criado para combater o antissemitismo e o ódio contra Israel. Nós vamos ver a fala dele toda ali e vamos ver o que ele vai falar. Mas é fato que, desde o início de quando o governo com o Lula entrou, ele está se posicionando sempre contra Israel. Inclusive aqui na matéria vai ser falado tudo aqui que foi feito, todas as questões da relação de Brasil e Israel desde a entrada do governo Lula. Vamos aqui para a gente já eliminar esse problema aqui do vídeo. Vamos aqui já mostrar aqui o post dele, do Israel Katz, no X. Todinho aqui, ó. Vamos lá. Quando o presidente do Brasil, Lula, desrespeitou a memória do Holocausto durante meu mandato como ministro das Relações Exteriores, declarei o persona não grata em Israel, até que pedisse desculpas. Agora ele revelou sua verdadeira face como antissemita declarado e apoiador do Hamas, ao retirar o Brasil do organismo internacional criado para combater o antissemitismo e o ódio contra Israel, colocando o país ao lado de regimes como o Irã, que nega abertamente o Holocausto e ameaça destruir o Estado de Israel. Como ministro da Defesa de Israel, afirmo: saberemos nos defender contra o eixo do mal do islamismo radical, mesmo sem a ajuda de Lula e seus aliados. Vergonha para o maravilhoso povo brasileiro e para muitos amigos de Israel no Brasil que este seja seu presidente. Dias melhores ainda virão para a relação entre nossos países. E aqui está a imagem, né, como se fosse aqui o Ali Khamenei, fosse a pessoa que está controlando aqui o fantoche aqui do Lula, né? Então Ali Khamenei é a pessoa que está controlando aqui o fantoche do Lula. Então vamos lá, seguindo aqui. Vamos voltar aqui para a matéria. O ministro ainda associou Lula ao supremo líder do Irã e tal, como ele colocou aqui, né? Fantoche controlado por Khamenei. Aí aqui está o post, né, que a gente acabou de ler. Saída da aliança. No início do mês, a organização pró-Israel Stand With Us condenou as justificativas apresentadas pelo assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, o embaixador Celso Amorim, para a saída do Brasil dessa associação. Aí vamos ver o que o Celso Amorim falou. A organização afirma que a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, criada na década de 1990 e a qual o Brasil aderiu em 2021, tem como foco primordial combater o antissemitismo e promover a educação sobre o Holocausto em todo o mundo. Aí agora a fala do Celso Amorim. Em entrevista ao programa Roda Viva, Amorim disse que o Brasil estava se sentindo manipulado pela definição de antissemitismo e afirmou que havia pressões dentro da aliança. Segundo o embaixador, qualquer defesa da Palestina era enquadrada como antissemitismo. Nesse momento aqui é muito importante a gente lembrar de que o Brasil tem se posicionado
sempre numa posição pró-Palestina. E a gente tem que lembrar também que é o seguinte, que quem iniciou a briga foi a Palestina, com aquela questão do ataque terrorista contra Israel. E isso é uma questão que tem que ser analisada, porque o que acontece? Foi a Palestina que fez o primeiro ataque, o Israel está reagindo e aí se deflagrou a guerra. Agora, uma questão importante é o seguinte, como que você faz uma guerra com um governo, que é o governo do Hamas na Palestina, que declara em alto e bom som e no mundo inteiro e para todo lado que a única resolução para a guerra que eles têm é acabar com todo o outro estado, que no caso é Israel. Como é que você faz uma guerra contra um povo desse? Sabe aquele dilema que eles têm lá, aquele dilema, não, aquele lema que eles têm lá, do rio até o mar? From the river to the sea, eles têm esse lema, né? Esse lema o que é? É que nós vamos acabar com todo mundo do rio até o mar. Então vai acabar, não vai sobrar ninguém. Tem que acabar com Israel. E eles falam isso abertamente. Eles têm o apoio do Irã, o Irã que financia todos esses grupos terroristas, do Hezbollah, do Hamas, tudo mais e tal. Então, como é que você faz uma guerra com isso? Como é que o Israel, me parece que eles estão querendo agora acabar com o problema de uma vez por todas. Porque eles estão convivendo com o problema há décadas. O pessoal do Hamas não existe uma solução a qual o Hamas aceite. Isso é que tem que ficar claro. Não existe uma solução a qual o Hamas aceite. Por exemplo, se virar para o Hamas e falar uma coisa assim, ó, vamos dividir aqui um pedaço para cada um e tudo mais, o Hamas não quer. Então, isso é a questão. Aí, continuando aqui na matéria. O assessor do presidente Lula reforçou durante a entrevista que o Brasil não nega o Holocausto. Pelo menos isso, né? E relembrou que o presidente brasileiro já visitou o Museu do Holocausto em 2010. Mas nós estamos falando de assuntos, gente, aqui é de agora, não é de 2010. Não, onde é que está 2010 na fila do pão? 2010 está lá 15 anos atrás. Enquanto ministro das Relações Exteriores do governo Lula, Amorim também visitou Israel diversas vezes. O embaixador argumenta, no entanto, que a memória do Holocausto não deve ser usada como justificativa para o que ele descreveu como genocídio na Palestina. É lógico que isso aqui é uma fala dele política e é óbvio que essa fala está certa. A memória do Holocausto não deve ser utilizada como justificativa para nada. Não deve ser utilizada como justificativa para isso. Porém, o fato que fica destacado é que Hamas não aceita nenhum acordo. É impossível uma negociação com Hamas. Isso é que tem que ser dito. E o Hamas vai implementar todos os esforços para acabar, exterminar Israel enquanto ele existir. Essa que é a questão. Então isso é que torna difícil as negociações. Vamos lá, agora falando aqui das relações diplomáticas aqui do Brasil com Israel e tudo mais. Na segunda-feira, 25, o governo israelense retirou a indicação do diplomata Gali Dagan para o posto de embaixador de Israel do Brasil. Mas olha por que eles retiraram. O nome havia sido indicado desde o mês de janeiro. Onde é que está janeiro na fila do pão? Mas Brasília não havia sinalizado disposição de autorizá-lo até então. Ou seja, nós estamos chegando em setembro e até então o nome que foi indicado em janeiro, o governo brasileiro não falou nada. Com o impasse, Israel informou ao Palácio do Itamaraty que as relações diplomáticas entre os países serão afetadas. É óbvio, né? Você não pode ter nem embaixador aqui do Brasil, como é que não vai ser afetado? O ministro das Relações Exteriores do Brasil teria ignorado os últimos esforços da chancelaria israelense para manter o representante de Israel do Brasil. E é óbvio que ele ignorou muito conscientemente e foi orientado para isso. A CNN apurou que os representantes da Embaixada de Israel se reuniram com o setor do Itamaraty responsável pelo Oriente Médio, olha só, hein? A Embaixada de Israel tentando conversar, para apresentar uma lista de medidas que poderiam convencer o governo a destravar a nomeação de um novo embaixador israelense em Brasília. Durante as reuniões teriam sido mencionadas algumas possibilidades, com o objetivo de entender que tipo de gesto seria suficiente ou esperado pelo Itamaraty em meio à tensão diplomática entre os dois países. No entanto, o ministério não respondeu. Então olha só, o que foi feito? Vamos pensar nisso aqui.
Israel entrou em contato com o Itamaraty e tudo mais e tal, fez reuniões, 2 reuniões, e basicamente falou para eles assim, ó, o que vocês querem para destravar aqui, para poder ter um embaixador, tudo mais e tal. E aí, Brasil ignorou. Então, o que aconteceu foi isso. Vamos lá. Aí agora, o que aconteceu? Eles pegaram e retiraram, né, o pedido. A CNN aprovou, em ocasiões anteriores, que o Brasil não teria interesse em voltar a ampliar as relações com Israel, pelo menos até o fim da guerra em Gaza. Então, olha só para você ver, isso coloca o Brasil favorável a Gaza ou não coloca? Aí, e sendo favorável a Gaza, favorável ao Hamas. A tensão entre o Brasil e Israel tem escalado e atingiu o ápice no mês passado, quando o Brasil, além de sair da aliança, aderiu ao processo que acusa Israel de genocídio na Corte Internacional de Justiça. Lula também fez duras críticas ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o que levou o presidente brasileiro a ser considerado persona não grata em Israel, conforme a gente leu lá no post do Katz. Com a crise diplomática, o Brasil retirou o seu embaixador em 2024 e até agora não submeteu um novo nome ao governo israelense. Aí aqui agora falando mais detalhadamente da retirada do embaixador. Em maio de 2024, Lula removeu oficialmente o embaixador brasileiro Frederico Meyer em Israel e transferiu para Genebra, na Suíça, após um episódio considerado pelo governo brasileiro como constrangedor. Constrangedor para o governo brasileiro, é óbvio, né? Porque você tem uma guerra, onde você tem uma clareza de quem que está sendo o agressor principal e você fica você fica a favor desse agressor principal, que é o caso do Hamas, é constrangedor para o país que está fazendo isso. Em fevereiro, Meyer passou por um momento de constrangimento ao ser chamado pelo então chanceler israelense Israel Katz, que é o mesmo aqui do que nós estamos falando hoje, ao Museu do Holocausto para ouvir queixas públicas sobre uma fala de Lula, em que o presidente comparou as ações de Israel contra Gaza às ações de Hitler contra os judeus. Você imagina só uma fala dessa, que eu lembro lá de quando aconteceu essa fala, de você acusar os próprios judeus de fazerem uma ação similar à perpetrada contra os próprios judeus na Segunda Guerra Mundial. Pelo amor de Deus, né? Como é que você pode considerar que que o Lula poderia ter falado uma coisa dessa e passar batido? No local, o embaixador também ouviu que o presidente brasileiro era uma persona não grata no país. O governo brasileiro entendeu como inaceitável o comportamento de Katz. Na linguagem diplomata, o gesto indica um esfriamento das relações bilaterais. Né? Não, é inaceitável. O Lula tem que falar o que ele quiser, falar contra Israel aí o tempo todo e tudo mais, e meter bronca, e tá tudo bem, e todo mundo tem que achar lindo, né? Essa que é a política. Amigos, então destrinchamos aqui o assunto. Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo no canal. Cada inscrição é muito, muito bem-vinda. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.